Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 3. E eu queria te pedir algo, né? Eu queria te pedir que nesse tempo você pudesse silenciar, nesse tempo que nós estaremos meditando na palavra de Deus, silenciar as vozes que estão dentro de você agora. Eu sei que tem a voz do sofrimento, a voz da insatisfação, a voz do prejuízo, a voz do medo, a voz da insegurança. Mas eu quero que você ouça agora a voz de Deus, né? E você julgue nesses próximos minutos tudo o que eu vou dizer. Eu queria que você prestasse atenção e eliminasse os ruídos do seu coração. Deus está falando e Ele quer que nós como igreja entendamos algo nesse tempo. E por que eu falo isso? Eu já devo ter pregado mais de 1000 sermões na minha vida. E tem hora que a gente pensa que as pessoas não estão ouvindo. Tem hora que a gente pensa que nós estamos falando, né? E elas não estão prestando atenção. E ontem eu tive um consolo muito grande. Eu estava ontem assistindo uma lendária palestra do Billy Graham no TED. E ele falou coisas incríveis. Ele contou histórias interessantes. Mas teve um episódio que eu achei muito engraçado. Ele disse que ele estava viajando num avião e tinha um bêbado no avião. E esse bêbado andava de uma poltrona para outra, não parava, dava tapinhas e beliscava a aeromoça. Ele incomodou todo mundo naquele avião. E também sentado perto do Billy Graham estava o prefeito de Charlotte, né, da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e John Baker. E teve uma hora que o prefeito não aguentou e falou para o bêbado assim: você sabe quem está do seu lado? Aí o bêbado chegou e disse assim: Quem? Aí ele disse assim: Billy Graham, o grande pregador. Aí o bêbado olhou para Billy Graham e disse assim: toca aqui, tuas mensagens me ajudaram demais. Eu fiquei pensando, que coisa boa ouvir aquilo. Porque às vezes a gente fala e às vezes a gente fica perguntando por que as pessoas não ouvem. Mas se não ouviram nem Billy Graham, então eu fiquei muito confortável para pregar essa mensagem para você. Mas eu quero muito que Jesus fale ao seu coração e que a gente tenha um tempo de entendimento do que os céus estão dizendo. E eu andei pensando muito essa semana. Temos ciência, temos medicina, temos os governos. Nunca fomos um mundo tão moderno, civilizado, preparado. Estamos cheios de doutores, centros de pesquisas, organizações. Nós ouvimos os nossos governos falar em bilhões e bilhões de investimentos. E nós estamos esperando tempos melhores. Mas eles não estão vindo. Nós estamos esperando que coisas melhorem rapidamente, mas elas não estão vindo. E eu tenho questionado porque nunca tivemos tantos cursos de como tocar terror na terra, como nos tornarmos pessoas melhores. Nunca compramos tanto programas para aumentar a nossa capacidade emocional, a nossa inteligência emocional. Nunca o ser humano foi tão treinado para ele estar melhor ou viver melhor. Mas o nosso melhor não está adiantando. O nosso melhor não está adiantando. E quando o cenário ele insiste em permanecer, novas perguntas precisam ser feitas. E eu tenho perguntado: Senhor, se as coisas ficarem assim ou semelhantes a que estamos vivendo, como será a nossa vida? O que é a vida? Como ela deve ser definida? Do que ela consiste? Quais são as prioridades para o nosso coração hoje? Como nós devemos viver? E eu fui dirigido pelo Espírito Santo a estudar o livro de Atos, né? A igreja que mais sofreu, né? Perseguição, não foi compreendida, mas foi a igreja que teve maior sucesso, a igreja que mais prevaleceu. E eu queria que você me acompanhasse
Nas próximas semanas nós estaremos estudando o livro de Atos e vendo o que o Espírito Santo faz a uma igreja que permanece nele, em Jesus Cristo. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formoso um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entraram no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber dele alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo o homem que costumava mendigar sentado da porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. É um dos fatos marcantes da igreja de Atos. E o que chama a atenção imediatamente nesse texto é o milagre. Milagre é a prova absoluta do poder de Deus. Aliás, quem não crer em milagres está indiretamente dizendo que não crer no poder de Deus. E não crer no poder de Deus é não crer em Deus, porque não existe um Deus sem poder. Então eu creio no milagre exatamente como ele é, mas analisando todo o contexto e tudo aquilo que aconteceu após o milagre, eu penso haver aqui mais do que o milagre em si. O milagre aqui, ele é um sinal. O milagre aqui, ele aponta. Especialmente em circunstâncias como esta, eu vejo não só um milagre, mas uma espécie de parábola sobre o que está acontecendo aqui. Esse milagre, ele comunica algo. Ele comunica algo grande e que vai além da própria cura deste homem. O que esse milagre comunica, as verdades que estão por trás dele, o que esse milagre me ensina sobre o que é o verdadeiro cristianismo, é nisso que eu quero estar com você hoje. Qual a doutrina que está ensinada por trás desse milagre? Eu vejo nesse texto uma parábola, eu vejo aqui uma analogia dos personagens que estão aqui, e nós podemos aplicar isso à nossa vida hoje. Eu vejo uma palavra de Deus para a nossa igreja, para a nossa vida, para o nosso povo, para este tempo. E o que você percebe é que tem um aleijado sentado à porta da igreja. Se você estudar um pouquinho mais à frente, você verá que ele tem mais de 40 anos que ele estava nesse mesmo lugar. Então, esse aleijado, ele me ensina algo. Ele está à porta da igreja, ele está esperando algo. A Bíblia diz que ele estava lá na hora da oração, ele estava lá na hora que a igreja estava aberta. E esse aleijado, ele quer dizer algo para mim e para você hoje. Uma vez eu, não sei se agi com muita insensibilidade, eu peguei uma linda criança que estava aqui no culto, para ilustrar uma verdade bíblica, E eu peguei aquela criança, botei no meu colo, e eu disse assim: aqui na minha mão agora está esse lindo bebê, mas eu estou segurando um dos seres mais perigosos do planeta Terra. A mãe olhou para mim assim, dizendo assim: que é isso, pastor? Eu digo: dentro dessa criança existe um coração que já nasceu em pecado. A gente não precisa ensinar essa criança a fazer algo errado. Basta você deixar ela crescer, que naturalmente ela será má. O que eu quero dizer para você é que, e essa mãe
espero que ela tenha entendido isso, é que por mais bonito que nós sejamos quando nascemos, por mais polido que nós sejamos, por mais educados que nós sejamos, todo ser humano, ele nasce aleijado. Ele é aleijado por causa do pecado, ele é aleijado por causa do nosso coração desobediente. O homem já nasce assim. Essa é a primeira verdade do Evangelho. Não nascemos inocentes. O Salmo 51, versículo 5 diz assim, que em pecado minha mãe me concebeu. Davi ensina. Então nós temos aqui um aleijado de nascença. E nós nascemos com isso. Nós nascemos com um problema sério que é o chamado pecado em nossos corações. E eu preciso que você desvie toda a sua... tire tudo aquilo que desvia a sua atenção e coloque toda a sua atenção no que eu vou te falar. O pecado, ele gera morte, mas antes de nos matar, ele gera paralisia, ele nos torna aleijados. Esse aleijado, ele reflete a situação da humanidade. Sei que para um mundo tão educado e civilizado, isso é quase uma afronta. Na verdade, isso é uma afronta. Mas você precisa entender que uma criança, que eu, que você, todos nós nascemos com um profundo problema, que é o pecado no nosso coração. Eu aprendo com a Bíblia que a humanidade, ela não nasce propensa à bondade. Pelo contrário, somos pecadores. E o pecado vai nos aleijando com o passar do tempo. Certa vez eu vi uma foto de Hitler quando era bebê. Quem imaginaria que dentro daquela criança estava crescendo um monstro? Então qual é a tragédia deste homem? O que nós vemos aqui é que ele está aleijado. A tragédia desse homem é que ele está paralisado, ele está inutilizado por causa da doença. Muito embora ele estivesse à porta de uma igreja, ele nada conhecia de Deus. Você conhece pessoas, famílias, empreendimentos que foram paralisados por causa do pecado? Você conhece pessoas que não estão mortas, mas elas estão sendo paralisadas por causa dos seus erros, das suas transgressões? O mundo não pode resolver os nossos problemas. Eu me lembro que quando eu era professor na faculdade, eu dava aula de introdução ao estudo de direito, ética, ciência política. E eu me lembro que um dia a nossa aula era sobre justiça. Eu jamais esquecerei esse dia porque foi muito marcante essa aula. O estudo sobre justiça, ele é milenar. Eu comecei conversando com todos os alunos. E um dos maiores desejos do coração humano é alcançar a justiça, é não ser injustiçado. Pare e pensa aqui agora. O que mais te deixa triste, o que mais te deixa frustrado, o que mais tira você do sério é ser injustiçado. E eu perguntei à classe, nós estudamos justiça há milênios, por que nós não conseguimos alcançá-la? Por que o homem não consegue ser justo? Por que a gente não consegue acabar com a maldade? Porque de tempos em tempos existe guerra. Por que a gente consegue plantar corações, mas a gente não consegue mudá-los? E nós conversamos umas 2 horas sobre este assunto. E verdadeiramente, meus irmãos, podemos transplantar corações de uma pessoa para outra, mas nós não podemos consertá-los. Nós somos verdadeiros prisioneiros dessa guerra contra o pecado. Nós somos paralisados com a nossa incapacidade de vencermos o pecado. Quantos estão tentando inutilmente agora fazer as suas vidas funcionarem, mas só as pioram, só pisam na jaca? A humanidade consegue lançar foguetes no espaço, nós estamos vendo planos para Marte, transplantamos órgãos, juntamos ossos,
Vivemos uma tecnologia que nos coloca quase que presente em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a humanidade, ela não consegue ser justa, ela não consegue acabar com o sofrimento, ela não consegue explicar a morte, ela não consegue explicar o mal. Quando o assunto é sermos bons, somos como mariposas tentando chegar até a lua, mas que não passa do telhado de uma casa. Nós precisamos entender que nós estamos aleijados, o mundo está aleijado. Existem biografias, e eu gosto muito de biografias de homens e mulheres que marcaram as histórias, principalmente por causa das suas ações heróicas, as suas invenções espetaculares. Mas esses homens, eles foram aleijados, eles foram paralíticos. Eles construíram coisas maravilhosas, eles fizeram discursos esplêndidos, mas os casamentos deles foram destruídos, vícios, e alguns deles até cometeram suicídio. Analise a sua vida, analise a vida da humanidade. Nós temos casas, carros de luxo, mas nos falta alegria. Parece que quanto mais nós temos, mais nos falta. Parece que quanto mais temos motivos para agradecer, mais estamos insatisfeitos. Verdadeiramente nós estamos ganhando o mundo e perdendo a nossa alma. Como alguém tem a coragem de alegar que na sua vida tudo está bom? Como é que alguém tem coragem de alegar que na sua vida não tem alguma coisa de errado? Basta uma análise rápida de nossos pensamentos e nossas disposições internas para que vejamos que algo está errado. Sem dúvida, o homem que nós lemos aqui no texto, ele nasceu com problemas. E só porque nós não temos nossas pernas paralisadas, só porque nós não somos carregados de um lado para o outro, não significa que nós não temos problemas. Este mendigo, ele me ensina que o mundo é incapaz de ajudar a ele. Ele está na porta da igreja há mais de 40 anos. E tudo que esse mundo pode dar para ele é esmolas. Tudo que nós temos na nossa vida são esmolas, perto do que realmente nós precisamos. Veja o mundo, veja o que nós podemos adquirir com ele. Nós temos cursos, diplomas, escolas, faculdades, centros de pesquisa. Isso tudo é muita atividade, isso é muito interessante. Mas o que essas coisas resolvem em relação ao maior problema do homem? O que essas coisas resolvem em relação ao maior problema da humanidade? Onde é que todas essas coisas tocam o problema mais vital de cada homem? Seu pecado, seu coração, sua paralisia. Semelhante a esse homem, à porta formosa do templo, o mundo só pode nos dar esmolas. Eu me lembro que fui convidado para estar numa festa de formatura, e já era muito tarde da noite, umas 11h30, para mim já era tarde, né? Meia-noite, já tinha passado no meu horário de dormir. Então eu comecei a observar os detalhes daquela festa, o sorriso, as danças. Eu comecei a observar que naquele horário já tinha gente já bem drogada, já bem bêbada. E aquelas pessoas sorriam, me cumprimentavam, me abraçavam. E eu fui aluno de algumas delas. Eu conhecia a vida delas, eu sabia o que elas iam enfrentar no outro dia de manhã. Mas elas estavam tão alegres, elas estavam totalmente voltadas para aquele momento. Mas eu comecei a imaginar, e amanhã de manhã, quando elas acordarem? Elas são formadas, algumas delas ainda nem passaram na OAB, elas terão que enfrentar esse mundo, elas terão que enfrentar a família, elas terão que enfrentar os erros dela. O mundo não pode curar o coxo. Só pode lhe dar dinheiro, comprar comida, dar um pouquinho de prazer. A verdadeira paralisia o mundo não pode tocar. Se fosse hoje, se Atos 3 fosse hoje, o mundo poderia dar uma cadeira de luxo para aquele aleijado, uma 4x4, turbinada. Mas isso é tudo. Ele nunca ia deixar de ser aleijado. Pessoal, abra teu coração, abra tua mente. Deixa eu ser mais claro com você.
Um filme pode lhe dar um tempo de prazer. Assisti há uma semana atrás 4 horas do filme sobre a nova Liga da Justiça. Maravilhoso. Sentei com os meus filhos e ficamos 4 horas na frente da televisão. Como eu gosto muito de filmes de herói, foi como se não demorasse absolutamente nada para mim. Minha esposa perguntou que dia que a gente ia sair da frente daquela televisão. E eu falei, só o final do filme agora ainda falta 1 hora. Mas era tão bom. Mas é isso que o mundo pode dar. Ele pode dar só 1 minuto de prazer. E o prazer sexual e o dinheiro vai te distrair. Talvez se você tiver muito, ele te distrai por um tempo maior. A bebida vai te aliviar. Mas 1 hora você vai acordar e vai ver que ainda está no mesmo lugar. Você vai acordar e vai ver que você ainda é um aleijado, que você ainda tem cheio de problemas, que você ainda é cheio de pecados. Você ainda vai acordar e vai ver que os principais pontos da sua vida não foram tocados. Quando o mundo nos dá tudo o que ele pode dar, os grandes problemas da nossa vida ainda não são resolvidos. Esse é um tempo onde tudo que nós podemos ter desse mundo não está fazendo sentido. Hoje não está bastando uma frasezinha, vai ficar melhor. Hoje não está bastando uma conversa, olha, ano que vem fica bom. Não, hoje nós precisamos de algo mais para viver. Nós precisamos mais do que algo racional. Nós precisamos mais do que algo trivial. Nós precisamos entender o que Deus tem para nós nesse tempo. E nós precisamos entender a nossa condição diante de Deus. Esse aleijado à porta da igreja, ele nos ensina que é assim que nós somos. Mas eu vejo um outro problema nesse texto. Que a Bíblia diz que ele olha, esse aleijado olha para Pedro e João e pede esmolas para eles. E a Bíblia diz que ele ficou esperando receber deles alguma coisa. Ele ficou esperando receber de Pedro e João, da igreja, a mesma coisa que o mundo pode dar. E essa é uma grande tragédia de hoje. Muitos estão esperando da igreja e de Jesus aquilo que ele nunca prometeu dar. Muitos estão às portas da igreja e procurando o que eles podem encontrar nas portas dos bancos, dos bares, das faculdades. Quão miserável é o homem que pega o seu chapéu e vem para a igreja estendendo, esperando receber dele aquilo que o mundo pode dar. Muitos estão esperando da igreja aquilo que o mundo pode dar. O papel da igreja não é o papel de Jesus. O evangelho não é nos dar doses semanais de morfina para diminuir a nossa dor. Eu não quero que você fique feliz só por causa de um momento de música, ou por causa de uma palavra de 50 minutos, 1 hora. Não podemos ser assim. Não é propósito do evangelho ser um tipo de analgésico. Mas as pessoas estão vindo a Jesus e ao evangelho com a mesma expectativa daquele aleijado estava de Pedro e João. O evangelho não é um analgésico para melhorar a sua vida. Ele quer transformar o seu coração. E eu tenho profundas dores nas costas. Hoje mesmo eu acordei várias vezes à noite com muita dor. Estamos já há alguns meses tentando tratar. Isso não vem ao caso agora, mas eu tomo muitos remédios para dormir. Principalmente aqueles que aliviam a dor, né? Os analgésicos. E o analgésico, ele é um mentiroso. O analgésico é o remédio mais mentiroso que tem, né? Ele tem uma ação central que alivia a sua dor. Ele atua sobre suas células nervosas, né? E ele te diz que está tudo bem. Você toma ele, com poucos minutos a dor passa e você fala, eu não tenho mais problema nenhum. Ou seja, o analgésico, ele engana a minha cabeça. Mas
Quando o efeito passa, eu descubro que eu ainda permaneço com aquela mesma dor. Não é o propósito de Jesus ser um analgésico para você. A igreja não vai ser um lugar de esmolas para aliviar a vida de paralíticos. Não. Ela veio curar a paralisia, ela veio curar o seu pecado. A igreja é o lugar que você precisa ir para depositar o teu coração, a tua alma, ouvir a palavra de Deus e se arrepender. Depois disso, possivelmente, outras áreas na sua vida poderão melhorar. Nós não podemos ir a Deus para esquecer os nossos problemas, ou por ter algum tempo de alívio. Não, mas nós temos que ir a Deus para resolver o maior problema do nosso coração. Tem muitas pessoas que estão buscando Jesus agora por causa das circunstâncias. Eu acho até bom. Mas que bom será quando você descobrir que o maior problema não é o que está do lado de fora, mas é o seu coração. É a maneira como você vive diante dele. Arrependimento não é só reconhecer que a gente tem problema. Arrependimento é a gente colocar a nossa vida de acordo com o que Jesus deseja. É mudança. E é o que Jesus está pedindo para nós hoje. Muitas pessoas pensam que na igreja, que em Jesus, que no evangelho há remédio para salvar casamento. Não, há remédio para salvar você e lhe ensinar a resistir à tentação do pecado do adultério. Na igreja não há remédio, não há antídoto para acabar com a pobreza. Não. Existe remédio para atacar o teu coração, o meu coração que deseja luxúria e que tanto consome as nossas finanças. Esse aleijado está esperando da igreja coisas erradas. Ele está na porta da igreja pedindo o que ele podia pedir em qualquer outro lugar. Quão miserável é esse homem esperando só esmolas de Jesus, só esmolas. E o que nós devemos esperar do evangelho hoje, para o nosso coração agora? E disse Pedro, versículo 6, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Em outras palavras, Pedro está dizendo para aquele homem, a tua paralisia tem cura. E Jesus a entregou para a igreja. Cura radical, cura completa. Eu amo esse versículo porque ele diz assim, não tenho prata nem ouro, mas graças a Deus por esse mais, graças a Deus por esse mais. Eu não tenho esmola, eu não tenho só uma palavra filosófica, eu não tenho mais uma palavra para você aumentar, sabe, a tua frequência, eu não tenho só uma palavra para você se sentir melhor, eu tenho aquilo que vai salvar a tua vida, Jesus Cristo de Nazaré. Nunca aquele homem poderia imaginar o que ele ia receber naquele dia. 40 anos de paralisia e desesperança, 40 anos vivendo de esmola todos os dias. Agora vem aqueles dois homens que ninguém sabe, aqueles dois homens que ninguém conhece, que ninguém tinha visto, e agora ele começa a andar, e agora ele começa a viver o que nunca viveu. Quem eram aqueles dois homens? Eles não eram ninguém. E eu acho interessante porque também é essa a mensagem para o nosso coração. Quando o mundo vai perceber que a solução estão nas coisas que eles mais ignoram. Quando é que nós vamos perceber que o nosso problema não é o que acontece do lado de fora, é o que está acontecendo do nosso lado de dentro? Ainda alguns estão paralisados porque não acreditam no sangue derramado de Jesus Cristo de Nazaré. Até quando você vai desprezar a única saída para a sua paralisia? O que o mundo não fez em 40 anos, o nome de Jesus fez em segundos. No nome de Jesus, coisas impossíveis acontecem. Por isso, onde você estiver agora, não hesite em invocar o nome de Jesus. Veja, 40 anos pedindo esmolas, paralisado, agora livre, andando, saltando e pulando. Preste atenção.
Quando você parar e pensar que o que você pede é muito pouco, você vai entender que você vai poder ganhar novas pernas em Jesus Cristo de Nazaré. O grande problema é a baixa expectativa que as pessoas têm de Jesus hoje. Elas querem Jesus para viver na terra. Elas querem de Jesus para viver na terra. Elas querem que Jesus ajude elas a viver na terra, a dar o que elas desejam, quando na verdade o que Jesus quer é nos ensinar a viver para Ele. As igrejas vão lotar. Acredite no que eu estou te falando, elas vão lotar. Mas elas não podem lotar com pessoas interessadas em como melhorar a sua vida financeira, a sua vida familiar. Não, elas não podem. A sua vida profissional. Não. Essas são baixas expectativas. Jesus não é uma criptomoeda que vai melhorar o curso da nossa vida. O que Jesus quer te dar é o que o nome dele poderoso pode te dar: salvação. Olha para mim, você já ouviu essa mensagem 1 milhão de vezes. Pare de colocar os problemas do lado de fora, como se eles fossem os mais importantes a serem resolvidos. Hoje existe uma doença no seu coração chamado pecado. E se você não se arrepender, se você não invocar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sua vida não vai mudar. E arrepender não é só você reconhecer que errou, é mudar pelo poder do nome de Jesus. Eu quero voltar agora à palestra do Billy Graham. Ele elogiou toda a tecnologia. Ele estava dando uma palestra no Vale do Silício dos Estados Unidos. E ele ressaltou 3 problemas que a tecnologia nunca vai resolver, que o mundo nunca vai resolver: o problema da maldade, do sofrimento e da morte. E a grande pergunta da palestra do Billy Graham foi: como podemos mudar o homem? Onde encontramos a solução para tanta injustiça, dor, assassinato, desvio de dinheiro, adultério, mentiras? Onde encontramos solução para tanto sofrimento? E Billy Graham, sempre diretivo e certeiro como sempre, ele diz: o Evangelho oferece o que nenhuma outra mensagem ou ferramenta ou tecnologia pode oferecer: vida com Deus, comunhão com o Eterno, vida após a morte. O Evangelho te oferece um novo coração. A palestra começou engraçada. Ele citou que uma vez encontrou Einstein, e Einstein falou para ele que ele não tinha um título de doutorado porque ninguém poderia ter feito dele doutor. Ele citou que encontrou muitas personalidades. Ele citou que foi a 105 países do mundo pregando o Evangelho. Foi muitas histórias interessantes em tão poucos minutos. Mas o que Billy Graham não deixou faltar naquela palestra foi a maior de todas as verdades. E verdade é contar as coisas como elas realmente são. Verdade não é contar algo que te faz se sentir melhor. E você quer saber uma verdade? É que algumas verdades doem. E uma verdade hoje é que o seu coração, se não tem Jesus, ele está aleijado. Ele está paralisado pelo pecado e logo, logo vai morrer. Você pode procurar alívio temporário, mas temporário será o seu alívio, porque só em Jesus há mudança de coração. Deus não vai impor salvação sobre aqueles que Ele ama, mas Ele não poderá rejeitar, Ele não poderá
poupar aqueles que o rejeitaram. No final dessa mensagem eu quero lhe deixar um conselho. E o conselho que eu quero te dar é: ore, dobre os seus joelhos, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Dobre os seus joelhos, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Jesus está aguardando o seu coração desistir de se aventurar por tantos outros lugares e desejar nele o verdadeiro descanso. Dobre os seus joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. A volta de Cristo nunca foi tão real como em tempos que nós estamos vivendo. É direito seu não acreditar, mas é dever meu te avisar: Jesus Cristo está voltando. E Ele precisa vir, não buscar o que construímos, mas buscar a nós mesmos. Ele não vem buscar os nossos tesouros, Ele vem buscar o nosso coração. E minha pergunta é: se você já entregou o seu coração a Ele? Não é tempo de mensagens filosóficas, não é tempo de mensagens profundas, perplexas, complexas, extravagantes. É tempo do evangelho simples de Jesus Cristo de Nazaré, porque a palavra de Deus diz em Hebreus 12, a partir do versículo 25, que Deus está chacoalhando esse mundo, Ele está abalando esse mundo. Deus está falando que chegou o dia em que Ele vai abalar esse mundo, mas algumas coisas nunca serão abaladas, algumas coisas permanecerão. Será que você não percebe que tudo está sendo abalado? Será que não percebe que tudo agora você não está conseguindo pegar? Mas algumas coisas permanecerão. Deus não vai mudar, sua palavra não vai mudar, sua justiça não vai mudar. Deixa eu te contar o que vai acontecer. Quando o grande tribunal da Bíblia for montado, quando o grande tribunal do mundo for montado, quando esse mundo for julgado, eu não vou pedir justiça no trono de Deus. Não, porque o meu coração é pecador e eu não consigo fazer as coisas certas. Se Deus for justo comigo, Ele vai ter que me condenar. Sabe o que eu vou pedir? Misericórdia. Porque hoje eu me agarro no nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu e que ressuscitou no meu lugar, aquele que pagou a dívida pelos meus erros. É nisso que eu creio e é nisso que eu vivo agora. Não espere o tribunal da Bíblia de Cristo ser montado, o grande trono branco, para você pedir justiça, porque o seu coração não é bom o suficiente para isso. O nosso mundo, ele está sendo pressionado e nós não estamos encontrando saída. Tensão, problemas, finanças, saúde, sofrimento, pressão de toda forma. Mas há um caminho, e só um caminho. Jesus Cristo disse que Ele vai abalar todos os caminhos, mas um não vai ser abalado. Existe algo que nunca vai ser abalado: é o caminho para a salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade ou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E é isso que Ele está nos chamando nesse tempo. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré, que morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Talvez essa não seja a mensagem popular, mas é a mensagem necessária. Talvez você queira que a gente fale sobre abraçar, viver perto, sorrir. Tudo isso é importante e é o que faremos, porque é disso que precisamos também. Mas antes precisamos de um encontro real com Jesus Cristo de Nazaré. Uma vez, Chesterton, um brilhante pensador cristão, ele disse o seguinte: não é que o evangelho foi experimentado e não funcionou, é que ele não foi experimentado por ser difícil. Chesterton está dizendo, não é que o cristianismo não funciona, não é que Jesus não funciona, significa que você ainda não viveu como deveria viver.
Hoje nós não podemos ir para a igreja e esperar da igreja esmolas. Nós não podemos ir para a igreja e esperar da igreja aquilo que o mundo pode dar. Nós não podemos ir para Jesus e esperar que Ele nos faça viver bem nessa terra, não. Nós precisamos ir para Jesus convictos de nosso pecado, dos nossos erros, e pedir para que o sangue dele derramado naquela cruz nos perdoe e nos traga paz. Paz na terra e paz com Deus. Dilua todos os ruídos que você tem ouvido nesse tempo. E julgue a palavra que eu acabei de pregar para você. Julgue-a. E que Jesus Cristo te ajude a se preparar para a sua vinda. A Bíblia é um livro que precisa ser lido com urgência agora. É agora que nós precisamos ser urgentes em ouvir essa palavra. O tempo da Bíblia é o agora. O que Jesus quer fazer é agora. O único caminho que você tem é agora. Acredite, se você me encontrar em qualquer lugar, o meu assunto vai ser esse. Porque Deus tem urgência em nos curar da paralisia do pecado. Deus tem urgência de curar o nosso coração. As demais coisas, bem, deixemos para o amanhã. Mas o que você precisa agora é desse lugar que é no Senhor. É desse lugar que é em Jesus. E que Deus eterno te abençoe nesse dia. Não sei qual horário você vai estar ouvindo essa mensagem, mas que o eterno toque no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus toque na sua vida. Esse é aqui o meu coração mais deseja. Na mais tenra idade, aos 10 anos de idade, eu levantei minhas mãos e decidi seguir a Jesus. Depois daqueles dias, eu fui aprendendo como viver para Ele. E eu sou grato a tudo que Ele já fez no meu coração, porque sem Ele eu não poderia viver o que eu vivo. Por isso, que você tenha esse encontro poderoso com Jesus. E que você se arrependa dos seus pecados e caminhe em direção a Ele. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos aqui. Muito obrigado, Senhor, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Obrigado pela Tua palavra, que não muda. Eu sei que o Senhor está sacudindo esse mundo, está abalando tudo aquilo que pode ser abalado. Mas aquilo que é inabalável permanecerá, que é a Sua palavra, que é o caminho para a salvação que nunca vai mudar. Por isso, Senhor, eu descanso na Tua palavra. Eu descanso na simplicidade. Eu descanso em tão claro é a Tua palavra. E eu oro para que o Teu Espírito toque as pessoas que estão ouvindo ela, para a Tua honra e para a Tua glória, e que elas venham a Ti, não a uma religião, a Ti, para Te servir de todo o coração. É o que nós oramos no Teu nome, Jesus. Amém.